Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus 22. Mateus 22. Nós vamos ler do 1 ao 14. Mateus 22. Do 1 ao 14. Na minha versão, fala assim: De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: Digam aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Versículo 6. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas as estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. O 11. Mas, quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: Amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Podem sentar. E o nosso verso áureo está em Apocalipse 22:14, que diz: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. E aqui o resumo e a explicação dessa parábola é muito simples, é muito fácil. O rei que estava preparando a festa de casamento é o próprio Deus. O filho dele é Jesus. A primeira remessa de convidados que os seus servos foram chamar são o povo judeu, o povo israelita, aqueles que tinham o coração de Deus, aqueles por quem Jesus veio primeiro ao judeu e depois aos gregos. E aí entramos nós, o depois aos gregos. Porque assim como eles não quiseram, eles não se importaram, aí nós tivemos a oportunidade, então nós somos aqueles convidados da segunda remessa que nós lemos aqui. Mas vamos entender um pouquinho mais aos detalhes, cada uma dos detalhes dessa parábola. Voltando para o versículo 1 e 2, que disse assim: De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Eu acho que todo mundo que está aqui já foi casado, todo mundo já casou. Se não casou, viu alguém próximo que casou. E todo mundo aqui sabe como casamento dá trabalho, né? Você preparar um casamento, primeiro você começa pela lista de convidados, depois você vai pensar em cada um dos detalhes, o convite, onde vai ser, o vestido da noiva, a roupa do noivo, dos padrinhos, o que vão comer, se vão comer salgadinho, se vão comer comida, tudo isso leva tempo, e todos esses preparativos levam um tempinho, independente se o casamento é enorme e gasta-se milhões, ou se é um casamento simples. Por exemplo, eu e o Ricardinho tivemos um casamento simples, né? Apesar de nós não termos tido festa, ficamos aqui quase um ano
para preparar um casamento. Então, mesmo nos casamentos mais simples, se leva tempo, se leva um tempo gastando para preparar as coisas do casamento. E aí, o que muita gente ainda não entendeu é que se o rei dessa parábola é o próprio Deus e ele está preparando a festa de casamento, muita gente acha que ele está demorando. Nossa, Deus está demorando, Jesus está demorando. Mas, gente, se uma festa pequena leva meses ou anos para ser preparada, imagine a grande festa. O casamento dos casamentos, o evento dos eventos de todos os séculos que Deus está preparando. Porque o casamento que Deus está preparando para nós, não é um casamento que vai até que a morte nos separe, mas é um casamento que vai durar uma eternidade. Então, assim, não tem como preparar um casamento da noite para o dia. Imagina, então, um casamento da magnitude que Deus tem preparado. Então, não ache que Jesus está demorando para voltar, ou que Deus está demorando, mas Ele está cuidando de cada detalhe desse grande casamento de todos os séculos. E lembra que a gente falou que quanto maior o número de convidados, maior o tempo de preparação, né? Porque assim, se você vai convidar 10 pessoas, daria para fazer um casamento aqui. Cabe 10 pessoas aqui. Mas e se a gente vai convidar 100 pessoas? Não dá para fazer aqui. Então, conforme a quantidade de convidados, maior o preparo do tempo do casamento. E Deus, Ele não quer que nenhum se perca. Faz um cálculo comigo bem rapidinho. Se atualmente, hoje, em 2025, temos 8 bilhões de pessoas vivas, imagina desde Adão, quantos trilhões, quatrilhões, já não passaram de pessoas que nasceram, morreram, e eu ainda me atrevo a dizer daqueles que ainda nem conseguiram nascer, mas que Jesus já amava eles na barriga da mãe deles. Então, a lista de convidados é enorme. E aí, Deus quer que todos sejam salvos. O desejo do coração de Deus é que todos, os trilhões, quatrilhões, se é que dá para contar quantas pessoas passaram e ainda vão passar por este mundo, o desejo do coração de Deus é que todos se salvem. Isso está lá em Mateus e em 2 Pedro também. Então, por isso que às vezes parece que esse casamento está demorando para chegar, mas não é, porque é muita gente, o preparo é muito grande. E aí a gente vai para o nosso terceiro, para os versículos 3, 4, 5 e 6, que fala: enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados, eis que eu já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, está tudo pronto, venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros ainda, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Infelizmente, muita gente não reconheceu e ainda muita gente não vai reconhecer a grandiosidade deste grande casamento que o nosso Deus está preparando. E uns, por julgarem essa demora, tipo, está demorando demais, afinal, Deus está falando sobre Jesus desde Adão, né? Isso, desde que Jesus morreu, já tem aí aproximadamente 2000 anos. Então, tem gente que acha que está demorando demais e fala: não vale a pena. Não vale a pena eu me perder a minha vida aqui por algo que está demorando há tanto tempo. E aí acabam ficando presos na vida natural aqui na terra. E aí, muitos também podem pensar assim: imagina, isso aí é conto da carochinha. Não tem como um casamento dessa magnitude. Não tem como um casamento durar a eternidade. Não tem como isso ser verdade. Não dá.
E aí muitos acabam também falando assim: ah não, mas a vida é curta demais para eu ficar me prendendo a uma coisa que estão dizendo e que eu nunca vi. A vida é curta demais e eu tenho que aproveitar a minha vida, que eu já estou vendo passar, porque não dá para ficar esperando por uma que eu ainda nem sei quando vai chegar. E muitos nem acreditam se ela realmente vai chegar. E foi exatamente assim, como nós estamos vivendo nos dias de hoje, que aconteceu nos dias de Noé. Todos comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, cuidavam dos seus negócios, cuidavam dos seus campos e falavam assim: não, nunca choveu, como que eu vou perder a minha vida, perder tempo, deixar de aproveitar aquilo que eu tenho vontade por algo que não tem provas de que vai acontecer. E da mesma forma tem sido hoje. As pessoas estão comendo, vendendo, comprando, casando, mas não dá para perder a minha vida por causa de uma vida que eu nem sei se realmente ela é real. Mas sim, a eternidade, ela é real. Sim, você não está aqui perdendo seu tempo. Você está aqui investindo na sua vida eterna. Você está aqui porque você foi convidado para essa grande festa. E aí, a nossa vida aqui na terra, mesmo que seja tão pequena e passageira, ela é apenas uma ferramenta para a vida que nós teremos no céu. Aquilo que nós vivemos aqui na terra, porque tudo isso que acontecia nos tempos de Noé e acontece hoje, comer, beber, vender, comprar, casar, cuidar dos negócios, ter filhos e tudo mais, fazer faculdade, e tudo isso é bom. Tudo isso é para ser uma ferramenta para o seu chamado e não um impeditivo para você viver o seu chamado. Tem que ser apenas o motivo, tem que ser apenas a forma pela qual você vai alcançar a vida eterna e não aquilo que vai te atrapalhar ou te impedir de receber a vida eterna. E aí a gente continua e vamos para o versículo 9 e 10, que fala assim: vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Depois que Jesus veio e morreu por toda a humanidade, todos nós tivemos acesso através da fé em Jesus. Nós tivemos acesso a Deus e nós tivemos acesso a essa grande festa. E aí não importa se você é pobre, se você é rico, se você é doente, se você é são, não importa o que você fez até hoje. Aí você fala assim: mas espera aí, Natalinha, mas eu usei drogas, mas eu menti. Em alguns momentos eu enganei, em alguns momentos eu atropelei porque eu queria atropelar mesmo aquele pedestre que estava me enchendo o saco na rua, sabe? Não importa o que você fez, não importa onde você recebeu o seu convite. Aqui a Bíblia diz que aqueles servos foram para as encruzilhadas e chamaram todos. E aí, o que nós precisamos entender é que todos nós temos um lugar com o nosso nome, nós temos uma cadeira naquela grande festa que Deus está preparando, naquele grande casamento. Tem um lugar para cada um de nós, porque aquele lugar ele foi comprado pelo sangue de Jesus por você. Não foi por mim, não foi pelo pastor que já não é mais presbítero, não foi. Mas é o sangue de Jesus Cristo que te dá um lugar à mesa com Ele. E hoje você é chamado para esse grande evento, para esse grande casamento de todos os tempos. Você querendo ou não, você tem um lugar lá. Se você vai ocupar este lugar, só depende de você. O seu lugar já está lá porque Jesus fez a parte dele. E agora cada um de nós precisamos fazer a nossa parte de nos assentarmos neste lugar que ele conquistou com o sangue dele, que foi com um preço tão alto. Jesus disse a mim:
Vinde, todos vocês que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele diz assim, pode vir do jeitinho que você está. Aí você fala assim, Jesus, mas a minha roupa está rasgada. Jesus, o meu coração está sujo. Jesus, a minha mente está meio, sei lá. Ele diz, venha do jeito que você está. Eu não faço acepção de pessoas, eu só quero que você venha. O meu sangue, ele já foi derramado na cruz, mesmo quando você ainda estava assim, sujo, rasgado. A questão toda é, Jesus te diz, venha do jeito que você está, cansado, sobrecarregado, com as vestes sujas. Mas ele não tem a menor intenção de que você permaneça cansado, sobrecarregado e com as suas vestes sujas. Porque é o que a gente vê nos versículos de 11 a 14, que diz assim, mas o rei, quando entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais e perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes, amarrem os pés e as mãos dele e o atirem-no para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quando este homem, ele foi chamado para essa grande festa de casamento, ele não estava com as vestes apropriadas para um casamento. E de verdade, eu acho que nenhum deles, quando os servos deste rei foi chamá-los, nenhum deles estava com veste, porque quem fica andando à toa por aí, nas encruzilhadas do caminho, com veste de casamento, né? Às vezes nem para vir para o culto a gente vem com veste de casamento, mas então ninguém ali foi chamado já perfeito. Ninguém, quando recebeu o convite, estava preparado. Mas entre o tempo de receber o convite e se assentar à mesa, eles tinham que trocar de roupas e colocar roupas para um casamento. E aí eu fui procurar o que é encruzilhada do caminho. E encruzilhada do caminho nada mais é do que esquina. Esquina é a tal da encruzilhada do caminho. E quem passa a vida nas esquinas? E eu não estou falando de andar e passar pela esquina, mas eu digo de ficar lá. Quem gasta a sua vida nas esquinas? Geralmente são traficantes, né, que a gente vê muito por aqui, são as prostitutas, são as pessoas de má índole, são os bandidos. Muita gente que gasta a sua vida nas esquinas, geralmente não tem assim lá as vestes muito agradáveis, né? Elas não têm as vestes nupciais que Deus quer. Mas foi justamente esses que ele mandou chamar. Ele não foi chamar aqueles perfeitos, que têm os perfumes mais caros, os mais cheirosos. Não, ele falou assim, vai lá naquela esquina e chama o fulano que está perdendo a vida dele com drogas. Vai lá naquela esquina e chama aquela fulana que está precisando vender o corpo para poder comer. E aí, nós chegamos a um ponto que todos nós fomos chamados numa esquina. Alguns, a esquina é grosseira, a esquina é grande, é evidente como essas pessoas. Então, por exemplo, tem pessoas que são chamadas direto do assassinato, elas mataram pessoas. Mas tem pessoas que são chamadas que elas nunca mataram ninguém, mas dentro do coração delas, elas já desejaram mal para alguém. Todos nós fomos chamados de uma esquina. Pode ser que eu ou você nunca tenhamos tido uma overdose, mas já usamos alguma coisa que não deveria ser usada. Pode ser que eu e você não tenhamos vícios, como se tivesse vício grave e vício bonzinho, né? Mas vícios que todo mundo sabe. Então, por exemplo, é muito fácil você reconhecer um drogado na rua, mas você não sabe reconhecer alguém que tem vício em pornografia. Então, não importa o tamanho, não importa se a sua esquina é escrachada para todo mundo ver, ou se a sua esquina só você sabe
o que você perdeu, porque a sua esquina, aquilo que você perdeu para o pecado, só você e Deus sabe. Aquele sentimento que você não perdoou o irmão, aquele sentimento que você queria ter a coisa do outro e não queria que ele tivesse porque você não tem. Cada um tem a sua esquina. Todos nós aqui neste lugar temos o nosso lugar de onde Deus nos chamou. E todos nós fomos chamados, e essa é a melhor parte. Todos nós, independente se fomos chamados de uma esquina evidente para todos, ou se fomos chamados de uma esquina que só nós sabíamos do nosso pecado, o que importa é que todos nós estamos sendo convidados para este grande casamento. E não importa o que você fez, e não importa, você pode falar assim, Natalinha, mas eu fiz coisas que eu não posso comparecer ao casamento. Não tem nada que você possa ter feito que você não possa ir para este grande casamento. A única coisa que você precisa fazer é a partir de agora. Tá, entendi. Fui chamado da minha esquina que era X, Y e Z. E eu tinha as roupas sujas pelo pecado X, Y e Z. Agora Jesus está te convidando. Ele está te chamando para sair, para trocar essas suas roupas que você ganhou nessa esquina, nessa encruzilhada, e trocar por roupas novas, por roupas que Ele vai te dar, para que você possa sentar naquele lugarzinho que tem o seu nome, naquele grande casamento, na maior festa de todos os tempos. E aí você pode falar assim, mas eu não tenho roupa para ir nesse casamento. Você está falando tanto desse casamento, você está falando que ele é eterno e ele é tão cheio de coisa e é muitos convidados e são trilhões de pessoas, eu não tenho roupa. Tudo bem, ninguém de nós temos roupas para esse casamento naturalmente de nós. Nós vamos conseguir a roupa em Jesus, que está lá em Efésios 4:24, que fala assim, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Roupas de uma nova natureza não são costuradas por você mesmo. A sua roupa nova não vai ser costurada por mim. Não vai ser costurada pelo pastor, não vai ser costurada pelo Ricardinho, por mais lindo que ele seja. A sua roupa nova não vai ser costurada pela irmã Cida. Por mais que ela tenha o talento de fazer as melhores roupas e mais lindas, essa roupa que eu e você precisamos vestir é só o próprio Deus. É criada segundo Deus, está em Efésios, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. E uma coisa interessante não adianta eu querer buscar a maior costureira, o maior alfaiate de todos os tempos, que a roupa que ele fizer para mim não vai ser suficiente. E também não adianta eu querer vestir essa roupa estando aqui, sendo que a roupa está lá. Ou então não adianta eu querer vestir da minha casa uma roupa que está aqui, na casa de oração. Porque se ela é uma roupa criada pelo próprio Deus, onde você vai vestir a roupa dele? É na presença dele. Não tem como eu vestir uma roupa que está a quilômetros de distância de mim. Tanto física, né? Não adianta eu levar uma roupa para casa da irmã Cida e querer pôr daqui, porque a roupa está lá e eu estou aqui. Assim como a nossa roupa espiritual, não dá para você trocar de roupas espirituais e sobrenaturais se o seu espírito estiver num lugar e o Espírito de Deus que dá essas roupas novas estiver em outro. E aí só Jesus pode te dar roupas novas. Em Apocalipse 19, versículo 13 e 14, está escrito assim: está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. E os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. As suas roupas têm que ser lavadas no sangue de Jesus Cristo.
todas as nossas roupas espirituais, elas têm que ser lavadas no sangue do Cordeiro. Né? Tem um versículo que fala, também em Apocalipse, se não me engano é no 7, que fala que os santos alvejaram as suas roupas no sangue de Jesus. Né? O que parece contraditório, porque hoje se nós mancharmos a nossa roupa com o nosso sangue, vai manchar, não vai lavar. Mas o sangue de Jesus, ele é tão poderoso, mas ele tem tanto poder sobre a sua vida, que você vai alvejar a sua roupa no sangue dele. Em vez de manchar como a nossa mancharia, com os nossos sangue, com o nosso pecado, no sangue dele a sua roupa é alvejada. E aí, só que para isso, para as nossas roupas serem alvejadas no sangue dele, para que nós possamos trocar de roupa, e falamos tanto de trocar de roupa e trocar de roupa, nós só podemos fazer isso se estivermos permanecidos nele. Né? Acho que já é a terceira vez, eu ia falar nesse mês não, mas a gente já virou, então já é a terceira vez, acho que esse ano, que Deus vem e fala aqui na igreja: permaneçam em mim, que eu permanecerei em vós. Deus não repete uma coisa se ele não tiver pressa. Se ele está insistindo comigo e com você, permaneça em mim, é porque vai ter muitas oportunidades para que nós saiamos, para que nós deixemos a presença dele. Mas ele está falando: presta atenção em mim, permanece em mim, que você só vai conseguir trocar suas roupas se você permanecer na videira verdadeira. Se você quiser ficar permanecido num lugar de engano, em outras pessoas que não morreram por você, você vai morrer. Mas você precisa viver. Eu morri por você. Jesus morreu por cada um de nós. E ele está dizendo: permaneçam em mim, para que vocês possam ter os vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Sem Jesus, a gente não consegue abandonar as obras da carne. E de novo, acho que já é a terceira vez que Jesus fala: abandonem as obras da carne. A pastora Fátima já falou, a pastora Nil já falou, e eu estou falando de novo: nós precisamos abandonar as nossas obras da carne. Gente, Jesus está voltando, o mundo está acabando, todo mundo já percebeu, até quem não é crente está vendo que a coisa está apertando. Então a gente não tem mais tempo para ficar brincando. Nós precisamos mais do que nunca ter pressa de trocar de roupa, mais do que nunca olharmos para nós sinceramente e reconhecer, tipo, não, realmente está sujo, realmente está rasgado. Porque às vezes é muito fácil eu olhar assim: o vestido da irmã Cida está manchado, eu bem vi ali, naquele cantinho esquerdo tem uma mancha, mas o meu, eu falo: não, tá não. Aí eu fico andando assim, para ninguém ver a minha mancha que está aqui atrás. Não, é tempo de nós olharmos, é tempo de nós deixarmos que o Espírito Santo venha com o espelho dele. E, gente, esse espelho é terrível. Ele mostra e a gente fala: meu Deus, Jesus, eu fiz isso mesmo. E é ele quem te convence. Não sou eu que vou te convencer da sua sujeira, da sua roupa que precisa ser trocada, é o próprio Espírito Santo. E ele está dizendo para nós: troquem as suas roupas. Eu tenho roupas limpas, eu tenho roupas brancas, eu tenho roupas de linho finíssimo, porque é esses que vão estar no céu. Quando João teve essas visões, ele não viu ninguém com roupa rasgada, ele não viu ninguém com roupa suja, ele só viu pessoas com roupas brancas, puras, e essas pessoas vão ser cada um de nós em nome de Jesus Cristo. Mas para ser cada um de nós, nós precisamos reconhecer que precisamos trocar de roupas. E nós só trocamos de roupas permanecendo nele, buscando ele todos os dias, trabalhando no reino dele, para ele, participando da mesa dele, participando todas as vezes que nós temos oportunidade de tudo que ele nos chama para fazer. Em Apocalipse 19, do 7 ao 9, fala assim: alegremo-nos e exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça
dos santos. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. Então, que nós possamos realmente ser parte dessa multidão que foi vista e não pôde nem ser contada, que nós não venhamos ser como aquele homem que chegou, ele até aceitou o convite para o grande casamento, mas foi do jeito que estava e falou, não, tudo bem, o rei é misericordioso, ele não vai nem me ver, afinal é uma multidão tão grande, que ele não vai nem me ver com a minha roupa aqui. Não, este rei, o grande rei dos reis, ele vê tudo, e ele não vê o que nós vemos. Eu não vejo o que passa no seu coração e você não faz ideia do que passa no meu coração. Mas Ele sabe exatamente aquilo que você tem no seu coração. Esses dias eu estava conversando com Ele e eu falei, caramba, Jesus, tem lugar que nem eu consigo entrar dentro de mim. Porque eu mesmo fecho a porta para mim, porque o negócio é tão estreito que eu mesmo não me permito entrar. Mas o Senhor é o único que tem a chave de entrar. Então, que nós possamos realmente abrir as nossas vidas, que nós possamos realmente abrir os nossos corações, para que Ele venha e entre naquele lugar que nem você tem coragem de entrar dentro do seu ser. Mas Ele é o único que, além de poder entrar, Ele também pode mudar, Ele também pode transformar. E não importa o que nós fizemos, o que importa é o que Ele pode fazer. Não importa o que nós falamos, mas Natalinha, eu falei aquilo e foi muito ruim. Tudo bem, Ele também está te dizendo, venha a mim que eu tenho perdão para você. A minha graça te basta. O meu sangue te purifica de todo pecado. Ele não falou que o sangue dele te purifica da maioria dos pecados, ou que o sangue dele te purifica dos pecados pequenininhos. Não, ele falou que o sangue dele te purifica de todos os pecados. O sangue de Jesus Cristo tem poder para te libertar e para te transformar. Então, que nós possamos no dia de hoje realmente querer essa transformação de Jesus Cristo. E aí a gente vai ler um último texto, ele é um pouquinho grande, mas eu acho que vai ser bom só para poder fechar tudo isso que a gente falou agora sobre roupas novas e sobre o linho finíssimo que são os atos de justiça do Senhor, que está lá em Colossenses 3, nós vamos ler do 5 ao 17, que fala assim, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deus não se ira com as pessoas porque, não gostei daquele ali, não. Deus só se ira com as pessoas que praticam essas coisas. Mas nós, no 7, ele fala, vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar, não mintam uns aos outros. E aí assim, quando Jesus vem, quando o Espírito Santo vem e traz essa palavra para cada um de nós, Ele não está falando assim, a senhora fez isso, isso e isso, e eu estou falando aqui na frente de todo mundo para a senhora ficar envergonhada. Não. Ele não vem e fala assim, Ricardinho, você fez isso, isso e isso, que está aqui nessa lista, então você está excluído da minha vida. Você está excluído da minha mesa e não quero mais que você participe do meu grande banquete, do meu grande casamento. Não. Se cada um de nós se identificou na hora que nós lemos cada uma dessas coisas, independente de qual foi, se foi uma, se foi toda, se foi metade, se foi duas, não importa. Se nós nos identificamos, é justamente porque Jesus quer nos mudar. Não é porque Ele quer nos afastar, não é porque Ele quer nos excluir, não é porque Ele quer deixar a gente
constrangido e envergonhado na frente dos outros. Tipo, lá, vou expor a Natalinha e tudo que ela fez e tudo que eu vi no coração dela, que ninguém imaginava, mas que eu sabia, é agora que eu vou expor. Não. Você está aqui ouvindo e talvez se identificando com alguma dessas coisas, porque é momento de trocar roupas, trocar as vestes, não para vergonha, mas para a glória de Jesus, para a glória dele e para provar que ele é grande e que ele realmente tem poder de te tirar deste lugar. Ele já me tirou de muitas dessas coisas e de tantas outras que não estão aqui, estão em Gálatas, que nós vimos nos outros, e ainda outras coisas parecidas, porque cada um de nós fomos tirados de uma esquina, todos nós fomos chamados de uma encruzilhada, mas se nós estamos nos identificando, saiba que você só está se identificando porque Jesus quer te mudar. Assim como ele me identificou em algumas dessas coisas, não foi para que eu falasse assim, meu Deus, então eu não posso mais subir e falar mais nada, eu não posso mais cantar, não. Ele falou assim, é justamente para que você vá e cante, para que você vá e fale as minhas palavras, é que eu estou te mostrando, porque eu preciso que você mude as suas vestes, eu preciso que você mude a sua mente, é por isso que eu quero renovar a sua mente, para que você não se amolde a este mundo. Mas continuando ainda no versículo 9, ele fala assim, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, a partir de agora, nós nos identificamos e nós vamos nos despir. Nós vamos ser sinceros, primeiro com nós mesmos, porque às vezes nós não somos insinceros, se é que existe essa palavra, só com Jesus. Nós não somos sinceros com nós mesmos. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu sou muito boa. Eu nunca matei, nunca me prostituí, nunca roubei, eu sou muito boazinha. Mas Jesus vem com o espelhinho dele e fala assim, vem cá, meu bem, que eu quero te mostrar que você precisa trocar essa blusinha. Vem cá que você precisa trocar essa sua saia. Eu preciso que você tenha roupas novas. E revestir é vestir de novo. Então assim, tá bom, Natalinha, entendi. Você se entregou, você se humilhou diante de Jesus e ele te limpou, te deu uma veste nova. Mas chegou o mês que vem, poxa vida, você foi lá e pegou sua roupa suja de novo. Ele está te dizendo, se revistam da nova natureza, ou seja, se precisar trocar de roupa de novo, troque de novo. Mas de novo, amanhã de novo, ano que vem, de novo. Todos os dias, quando nós negarmos a nós mesmos, seguirmos a Jesus e tomarmos a nossa cruz dia após dia, todos os dias é uma oportunidade de trocar de roupa, porque a gente não sabe qual é o dia que ele vai vir. Então a gente tem que trocar de roupas todos os dias, para que nós possamos ser como a imagem daquele que nos criou, que ele tem roupas limpas, né? Toda vez que fala da imagem de Deus, é aquela imagem resplandecente que não consegue nem os olhos ver, de tão brilhante, de tão limpo. Nós vamos estar nessa condição todas as vezes que nós nos arrependermos, todas as vezes que nós admitirmos que sim, Jesus, eu pequei e eu quero mudar, e ele vem e nos dá uma roupa nova. E continuando no 11, ele fala assim, aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Ou seja, não venha com essa coisa, Natalinha, mas isso é só para quem é pastor. Não, é para todos. Não existe distinção. Distinção. Não existe distinção. Se é pastor, se não é pastor, se tem ministério ativo, se o ministério está adormecido, se está precisando levar uma peia, se não está, não importa. Todos nós temos que ter a nossa roupa trocada. Todos nós precisamos nos revestir de roupas novas do Espírito Santo. Não se compare e não se ponha num lugar que fala assim, mas eu não posso. Não, sim, você pode. Sim, Deus tem para você e para mim roupas novas. E no 12 ele fala assim, portanto,
Como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de. Até agora a gente só falou da roupa suja, né? Só falou da rasgada, da manchada, mas agora Jesus vai falar assim: essa é a roupa que eu tenho para cada um de vocês. Eu quero que vocês se revistam de profunda compaixão. Não é só compaixão, é uma profunda compaixão. Aquela que quando você olhar aquela pessoa que está necessitada, você não vai olhar e falar assim, ai, que dó, né? E continuar o seu caminho. Não. Você vai estar revestida com uma profunda compaixão e você vai ajudar. Você vai oferecer a palavra de Jesus para aquela pessoa que inclusive pode ser você mesmo. Não somente o outro, mas nós precisamos de Jesus. Ele quer nos revestir de bondade. Ele quer nos revestir de humildade, mansidão, paciência. Ele quer nos revestir com todo o fruto do Espírito. E no 13 ele continua: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. E acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, e que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. O pastor fala muito sobre isso, né? Sobre o livre-arbítrio, que não tem livre-arbítrio. Por quê? Não pode ser livre. Aqui está escrito que a paz seja o árbitro. Se não for a paz de Deus, vai ser qualquer coisa? É livre? Qualquer coisa pode ser árbitro do seu coração? Não. O único que pode julgar o seu coração é a paz de Deus. O único que pode julgar as suas intenções é a paz de Deus. Essa paz que Ele não dá como o mundo dá, mas que Ele dá de uma maneira tão transformadora que realmente você se reveste dele. E aí, nós paramos no 15, né? A gente ainda está no 15. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo e sejam agradecidas, que nós possamos realmente vestir as roupas de gratidão, que nós não venhamos falar assim, tá bom, eu comi hoje, mas não era bem o que eu queria comer. Não, gente, a gente comeu hoje, todos nós que estamos aqui, eu aposto que todo mundo comeu hoje, no mínimo uma vez, que nós possamos nos vestir com roupas de gratidão. Todos nós pudemos sair da nossa casa, independente das dificuldades, mas todos nós chegamos aqui. E quantos saíram de casa e não conseguiram chegar nos lugares que tinham proposto, mas foram para o hospital ou foram direto para a sepultura? Nós temos muitos motivos para ser grato. Temos muitos motivos de tristeza, sim, mas que apesar dos motivos de tristeza, nós possamos nos vestir com as roupas de gratidão que alegram o Senhor. E que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Que instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, de novo, com gratidão no coração. Que todas as vezes que nós nos reunirmos aqui, nós não fiquemos, ai, tá bom, acaba logo. Eu já fiz o favor de vir, ainda quer ficar me segurando aqui mais de 3 horas? Não, mas que nós estejamos gratos. Obrigada, Jesus, porque eu vim. Obrigada, Jesus, porque a irmã Cida veio. Obrigada, Jesus, porque cada um de nós viemos. Obrigada, Jesus, porque eu posso falar do Senhor. Obrigada, Jesus, porque nós podemos fazer esse culto com as portas abertas. Obrigada, Jesus, porque eu tive condições de chegar aqui e cultuar junto com os meus irmãos. E muito importante, ele falou, instruindo-se e aconselhando mutuamente com sabedoria, que a palavra de Cristo, que é o verbo, que é tudo que nós fazemos aqui, é por causa da palavra do Senhor, né? Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então ele está falando do quê? Do culto. Ele está falando do congregar. Ele está falando assim, você precisa se revestir da roupa que você só veste quando você está em união. Não dá para você querer se revestir com uma roupa que você está longe. Você precisa congregar, você precisa estar na comunhão uns com os outros. Essa é a vida que eu tenho para vocês. Essa é a roupa que eu quero que todos vocês usem.
É uma roupa que vocês só vão usar quando estão juntos, no mesmo lugar, reunidos em meu nome, porque ali eu estarei para dar essa veste nova para cada um, sem exceção. Mas se você estiver longe, se você não estiver reunido com seu irmão, você não vai ter acesso a essa roupa, porque essa roupa só é acessada na união, no cantar dos salmos, dos hinos, na instrução, no aconselhamento mútuo. E por último, no versículo 17, e tudo o que fizerem, seja em palavra ou seja em ação, façam em nome de Jesus, dando por ele de novo, graças a Deus Pai. A maior roupa que Jesus quer nos dar hoje, talvez não a maior, mas uma das principais. A principal roupa que Ele quer que nós nos vistamos hoje é a roupa de arrependimento. É aquela que nós reconhecemos que somos pecadores e que precisamos mudar, mas Ele também quer que nós nos vistamos de gratidão e ações de graça a Ele. Porque se não fosse Ele, que sentido faria todos nós estarmos aqui? Que sentido faria eu e você sair de casa na chuva? Eu não sei quantos vieram na chuva, quando eu e o Ricardinho viemos. A irmã Cida acho que também pegou a parte da chuva, né? Não? Tipo, você vai se reunir, sair na chuva para quê? Naquele dia que a gente foi para a comissão, nós fomos debaixo de chuva forte. Para quê? Se não fosse para ações de graça de Jesus? Para quê? Se não for para vestir roupas novas? Para quê? Se não for para se arrepender? Para quê? Se não for para buscar a união uns com os outros? Para quê? Se não for para adorar o único Rei da glória? Então, que nós possamos realmente nos vestir e revestir toda vez que necessário de roupas de linho finíssimo, que são os atos de justiça, que é o amor pelo próximo, a união uns com os outros, o congregar, que nós não venhamos esquecer de congregar, que nós não venhamos esquecer de orar uns pelos outros, mas que nós possamos realmente entender que todos nós temos roupas novas, acessíveis para todos nós neste momento. E eu quero te convidar a ficar de pé, colocar a mão no seu coração. Eu vou fazer uma oração aqui, mas além da minha oração, eu quero que você faça a sua oração, a sua particular com Jesus. Que você realmente possa conversar com Ele sobre o que a gente falou aqui agora. Nós falamos sobre trocar de roupas, nós falamos sobre arrependimento, nós falamos sobre gratidão, comunhão, congregar. E que você possa falar para Ele, tipo, olha Jesus, eu não estou vendo nada, nenhuma roupa que eu preciso trocar. Aí Ele vai vir e vai te falar, deixa eu te mostrar qual é a parte que eu quero que você troque. Ou então você pode falar assim, Jesus, acho que eu preciso trocar tudo. Desde a meia até tudo. Nossa, tudo, eu ainda preciso de um banho, porque para pôr a roupa nova em cima do corpo sujo também não dá. E Ele está aqui para te ouvir. Ele te trouxe aqui porque Ele tem um propósito especial com você. Cada um de nós somos importantes para Deus. Cada um de nós somos importantes para Deus. Ele já te amava antes de você sair da barriga da sua mãe. Você estava lá, ainda não tinha nem forma, seu coração ainda não tinha nem começado a bater. E Ele já te amava, e Ele já tinha vestes novas para você. Então, comece a orar neste momento. Se entrega a Ele de verdade, mas de coração. Aí você pode falar assim, tá, Natalinha, mas eu ainda não consegui de verdade. Eu até consigo com a minha mente, mas com o meu coração está difícil. Fala isso para Ele também. Nossa, eu falo tanto para Jesus, eu falo, Jesus, eu estou ficando tão boa em te louvar com a minha mente, mas meu coração ainda não chegou lá. O meu espírito e a minha alma ainda não está lá. Pode falar isso para Ele, Ele está aqui para te ouvir. Você não está aqui para me ouvir. Mas você está aqui para ouvir a Ele. Você está aqui para falar com Ele. E Ele está aqui para te ouvir. Então comece a orar. Fale para Ele. Olha, Jesus, eu acho que eu preciso mudar essa veste. Eu acho que essa roupa está manchada. Eu
eu me identifiquei com algumas daquelas obras. Ira, discórdia, indignação, impureza de todos os tipos. Eu não sei, Jesus, mas uma coisa eu sei. Eu não quero continuar com as minhas roupas sujas. E Jesus, nós estamos aqui em comunhão e unidade. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe até este lugar. Nós não viemos aqui por causa de nós mesmos. Nós só chegamos aqui, Jesus, por sua causa. O Senhor é o único motivo que fez com que cada um de nós chegássemos até aqui. O Senhor é o único motivo para nós nos reunirmos em comunhão, em unidade de igreja. E Jesus, eu reconheço, a tua igreja reconhece que nós temos muitas coisas para mudar. E cada um de nós temos coisas diferentes para mudar. Uns de nós temos que mudar as calças, outros temos que mudar as blusas, outros temos que mudar a camiseta, os vestidos, as saias. Cada um de nós tem uma área que precisa ser mudada. Cada um de nós precisa se arrepender de algo específico. Nós temos iras que nós precisamos ser acalmadas. Nós temos perdões que precisamos liberar, mas que está difícil. Nós temos palavras torpes que precisam parar de sair das nossas bocas. Nós temos uma gratidão que está difícil de ser gerada, porque as coisas que eu estou vendo, que eu estou sentindo, está tão grande, que está difícil ser grato. Está difícil, Jesus, sentir amor de vir para a tua casa. O Senhor sabe. Jesus, tem misericórdia de cada um de nós. Nos limpa, nos dá ânimo de viver, nos dá ânimo de vir para a tua casa, nos dá vontade de buscar ao Senhor, nos dá vontade de buscar a tua presença. Nós queremos te amar mais, nós queremos te amar melhor, porque o Senhor diz que aqueles que me amam não são aqueles que apenas falam que me amam, mas são aqueles que obedecem os meus mandamentos. Então, Jesus, Espírito Santo, nos muda para que nós possamos realmente amá-lo como convém, como o Senhor merece ser amado. Troca as nossas vestes, troca as nossas roupas de iniquidade, as nossas roupas de pecado, as nossas roupas que nos afastam do Senhor, mas nos dá roupas novas, que nós possamos ser parte daquele povo que João viu, aquela multidão que não pôde ser contada, que estava com roupas brancas, puras, resplandecentes. Eu quero estar naquele lugar. A tua igreja, neste momento, quer estar naquele lugar. Por favor, Jesus, muda as nossas vestes. Nós te agradecemos, porque o Senhor já pagou o preço mais alto que podia ser pago por mim e pela tua igreja. Nós te agradecemos de verdade, nós reconhecemos o teu sacrifício naquela cruz. E hoje nós queremos trocar as nossas roupas para que nós possamos fazer valer o teu sacrifício, para que nós possamos valer cada gota de sangue. Alveja as nossas roupas, Jesus, no teu sangue. Muda as nossas mentes, transforma as nossas mentes, renova nossas mentes no teu Espírito, para que nenhum de nós, sem exceção, todos nós aqui neste lugar, e todos que vão se juntar a nós assistindo pela internet depois, todos nós, nenhum possamos nos amoldar e nos conformar com as paixões deste mundo e com este século, mas que nós sejamos totalmente transformados, desde as nossas mentes até as nossas roupas, até as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, que tudo em nós seja mudado, que tudo em nós seja transformado, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Não há nada que nós tenhamos feito que não possa ser purificado e lavado pelo sangue de Jesus. Nós cremos e nós tomamos posse nessa noite dessa verdade, que não foi nós que dissemos, mas foi o próprio Deus que disse: eu te purifico de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Apenas me deixe
te lavar, me deixe trocar suas vestes. Em nome de Jesus Cristo. Glórias a Jesus. Amém. Glórias a Jesus. Bom, eu quero chamar a pastora Fátima para a gente orar pelos dízimos e ofertas. Mas antes, os avisos. Ai, meu Deus, chegou a grande semana. O pastor e a presbítera estão voltando essa semana, então, se Deus quiser, quarta-feira, no culto, eles já estarão aqui cultuando com a gente também, e que nós possamos estar aqui mais uma vez às 19h30. Ainda não temos nem o encontro de oração e nem a célula, mas na outra já teremos, mas que nós possamos realmente mudar, que nós realmente possamos querer roupas novas durante toda a nossa semana. E deixa eu ver o que mais que tem para falar. E domingo que vem é culto de Santa Ceia, culto de primícias, que nós possamos também continuar mudando as nossas vestes para que nós possamos sentar todos na mesa do Senhor com roupas limpinhas, cheirosas e bem branquinhas, lavadas pelo sangue de Jesus. E eu acho que é só, né? Então, tá, só orar pelos dízimos e ofertas para nos despedir e a bênção apostólica. Glória a Deus. Palavra poderosa. Mais uma vez nós vimos Cristo limpando a igreja, preparando o povo. Mantenham isso não só na mente, mas que vá para o espírito, que vá para o interior, para que fique registrado, porque Cristo está voltando, mas antes Ele vai limpar, Ele vai levar. Limpinho. Levanta suas mãos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por cada vida que estendeu as suas mãos, Senhor, ao gasofilácio. Nós agradecemos e clamamos sobre essas vidas, multiplicação, Senhor, nos seus bens, nos seus pertences, Senhor. E nós agradecemos por todos aqueles que ofertam, dizimam também, Senhor, através dos meios bancários, né? E nós pedimos também para este povo, meu Deus, e aquele que não pôde, Senhor, que o Senhor venha trazer recursos financeiros. Nós pedimos para que a sua casa seja mantida, em nome do Senhor Jesus. Pai, agora leva-nos, Senhor, de volta aos nossos lares, debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Guarda-nos, livra-nos, Senhor, nos proteja, que nós tenhamos, ó Deus, uma semana protegida, uma semana de vitória, uma semana de conquista, de saúde, de paz, não só entre nós, mas nas nossas casas que nós estamos aqui representando. Em nome de Jesus, levante suas mãos para os céus e receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, igreja amada do Senhor Jesus, agora e para sempre. Os que creem, digam amém. Vão em paz, o Senhor os acompanhe.